Boa noite. Nosso trabalho é composto por eu, Thaís Gabriele, Felipe Batista e Natália Santos, tendo como orientadora a professora Isa Fernanda Martins de Moura, intitulado As prevalências das enteroparasitoses nos ilhos potiguaras da Baía da Traição. As doenças parasitárias são causadas por protozoários e helmintos, podendo ou não ser patogênica. Esses micro-organismos são capazes de causar grandes danos à sociedade. Esses patógenos podem ocasionar sintomas como uma simples diarreia ou até mesmo causar micoses cutâneas, que quando não são cuidadas, pode levar a infecções extremamente graves. A identificação dessas patologias é fundamental para articular medidas de controle em locais vulneráveis. No Brasil, as doenças parasitárias ainda se destacam entre causas de mortes. Ao lado temos a figura do legendário Jeca Tatu, que é uma referência do parasita Ancylostomídeo. Na figura 2, observamos ovos de helmintos. Já na figura 3, temos um ovo de helmintos e um cisto de protozoário. Causa das parasitoses. Isso acontece devido à falta de saneamento básico, os maus hábitos de higiene e principalmente devido aos fatores socioeconômicos. Muitos dos brasileiros vivem em locais onde a saúde pública não ocorre como deveria. O elevado número de casos em locais sem condições de saneamento básico aponta uma situação alarmante, onde há um descaso com a saúde das populações mais pobres e vulneráveis. Um exemplo de população sujeita a essa situação são os índios. Ilhas potiguaras da Baía da Traição. O Brasil tem uma grande diversidade de grupos indígenas. São 210 tribos, com uma população de aproximadamente 538 mil pessoas. Cada tribo apresenta suas características que definem as suas condições de vida, como a alimentação, costumes e a saúde. No estado da Paraíba, há uma relevância significativa de tribos indígenas, principalmente na cidade da Baía da Traição, onde encontra-se a maior reserva de índios do estado, como os potiguaras ou os comedores de camarão, como são conhecidos. Os potiguaras preservam seus comportamentos e costumes herdados pelos seus anciões. Cada aldeia é comandada por um cacique, que é responsável pela organização da mesma. Eles vivem da pesca, agricultura e artesanato. Mudanças como a busca do conhecimento proporciona aos potiguaras inclusão no meio social, mesmo que isso venha acontecendo de forma lenta. Um estudo feito pelos médicos da Universidade Federal da Paraíba aponta índice alarmante de parasitose em crianças da comunidade indígena do município da Baía da Traição. A pesquisa destaca que as condições de vida, como a falta de saneamento básico, higiene e educação, são fatores propositais para o desenvolvimento dessas patologias, além dos costumes desses povos, como o uso de pote de barro para armazenamento e os banhos em água de rio contaminada. Dentre dos parasitas mais encontrados, destacou-se Ascaris lubricóide, com maior número de casos, e Strongyloides tecoralis. A morbimortalidade dos índios tem sido diretamente relacionada às doenças infecciosas e parasitárias. A falta de trabalhos de saúde sobre higiene pessoal e domiciliar é considerado um dos fatores significativos para a relevância dessa doença, além dos costumes desses povos, como aglomerações domiciliares, condições sanitárias inadequadas, andar descalço, entre outros. São os pontos-chave para o desenvolvimento e disseminação dos parasitas. Justificativa. Essa pesquisa justifica-se pela necessidade de analisar o perfil de prevalência de doenças parasitárias nessa população, a fim de propor ações que possa ser implantada para prevenir e reduzir o número de casos de parasitose nas aldeias da Baía da Traição, além de possibilitar um diagnóstico e tratamento precoce aos indivíduos doentes.
A pergunta que norteou o trabalho foi: quais as parasitoses que acometem os índios potiguaras e quais fatores estão relacionados ao desenvolvimento das mesmas? A hipótese da pesquisa é que a falta de saneamento básico e costumes tradicionais colaboram para a maior incidência de doenças parasitárias nos índios potiguaras. O objetivo geral do trabalho foi realizar um levantamento das principais doenças parasitárias que afetam os índios potiguaras no município da Baía da Traição. Os objetivos específicos foram analisar o perfil dos indígenas que estão expostos a essas patologias, identificar os sintomas relacionados a essas parasitoses, sugerir medidas e estratégias que possam diminuir o número de casos dessas patologias na população. O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo documental, na qual foi analisada a prevalência de parasitoses nos índios potiguaras. O local de estudo foi o município da Baía da Traição, que está localizada no litoral norte da Paraíba, e segundo dados do IBGE em 2019, apresentou uma população estimada em 8.993 pessoas. Num levantamento feito pelo IBGE em 2010, apontou que, na época, existiam 5.678 indígenas distribuídos entre 13 aldeias. As amostras elas foram baseadas nos índios potiguaras, que realizaram exames parasitológicos no Laboratório de Análises Clínicas de Sei Potiguara, no período de agosto a novembro de 2020. Foram analisadas um total de 95 amostras, onde 50 testaram positivas para doenças parasitárias. Critérios de inclusão. Como critérios de inclusão, nós temos os índios potiguaras de 18 a 90 anos, de ambos os sexos, que responderam ao questionário sociodemográfico e que assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, TCLE. Critérios de exclusão. Os indígenas que estavam fazendo uso de medicamentos antiparasitários e que testaram negativo para doenças parasitárias. Coleta de dados. Os dados eles foram coletados em 2 etapas. No primeiro momento, foi aplicado um questionário sociodemográfico para a obtenção de informações como idade, sexo, nível de escolaridade, moradia, abastecimento de água, coleta de lixo. O questionário foi aplicado no período de 3 de agosto a 12 de novembro de 2020, no horário das 6h30 da manhã às 12 horas da tarde. Durante esse período, nós pesquisadores abordamos os índios que compareceram ao laboratório para realizar exames parasitológicos. Informamos o objetivo da nossa pesquisa e, mediante a aprovação, é que este questionário foi aplicado. A segunda etapa da nossa coleta de dados foi através dos resultados dos exames parasitológicos que foram feitos por esses entrevistados. Os dados foram cedidos pelo Laboratório de Análises Clínicas de Sei Potiguara, mediante a assinatura do Termo de Consentimento de Uso de Dados, TCUD. Riscos e benefícios. A pesquisa apresentou mínimos riscos de exposição de dados dos participantes. Porém, os mesmos ainda foram reduzidos, pois os pacientes não foram identificados. Benefícios. A pesquisa pode colaborar com os órgãos responsáveis pela saúde indígena, ao que se refere o levantamento de informações que podem contribuir para que sejam desenvolvidas programas e políticas públicas para a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Aspectos éticos. O projeto foi aprovado após ter sido encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Santa Emília de Rodar. É importante ressaltar que foram respeitadas todas as imposições éticas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde e pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Análise de dados. A análise de dados foi realizada por meio de planilha eletrônica para a criação de gráficos e os dados foram avaliados por estatísticas simples e porcentagem. Resultado de discussão. Nosso trabalho ele foi dividido em 2 partes. A primeira parte foi a aplicação de um questionário sociodemográfico, onde nós avaliamos diversos parâmetros. Esse questionário ele foi aplicado em pessoas de 18 a 90 anos, de ambos os sexos e todos indígenas. O primeiro parâmetro avaliado foi a idade e o sexo, onde na maioria deles foram mulheres de 18 a 30 anos
de 51 a 70 anos. Isso acontece porque as mulheres ainda procuram assistência em saúde, enquanto os homens eles têm um pouco de receio. No segundo gráfico, nós vamos avaliar o nível de escolaridade, onde percebemos que 59% dessa população tem apenas um ensino fundamental completo. Isso acontece devido à má qualidade de ensino e os péssimos salários dos professores. Para os indígenas, isso é um pouco preocupante, visto que eles vão ficar fora do mercado de trabalho e, além disso, dificulta no acesso à informação. No terceiro gráfico, nós vamos avaliar os fatores socioeconômicos dessa população, onde 65% dessa população vive com menos de um salário mínimo. Segundo o IBGE 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da Baía da Traição era um dos piores do país, sendo 0,581. Na Baía da Traição, os índices sobrevivem da pesca, agricultura, extrativismo vegetal e marinho. Além disso, alguns deles trabalham em órgãos públicos como a prefeitura. Também eles trabalham em usinas de canas-de-açúcar. Como vocês podem ver, mostra uma desigualdade social e que eles precisam de assistência e de políticas públicas. Bom, a segunda parte do nosso trabalho foi com o resultado do laboratório de análises clínicas do DC Potiguara, que foi cedida. Lá, nós avaliamos quais foram os principais parasitas, quem mais foi acometido. Bom, e como vocês podem ver nesse próximo gráfico, estamos olhando aí qual foi a aldeia mais acometida. E vocês podem ver que a aldeia São Francisco, a aldeia Forte, e a aldeia São Miguel foram as aldeias mais prejudicadas com doenças parasitárias. Recentemente, um estudo feito pela UFPB apontou que na aldeia São Francisco tinha um índice alarmante de doença parasitária. E, mais uma vez, em 2020, percebemos que esse índice continua basicamente o mesmo, visto que passaram 12 anos e nenhuma medida profilática foi feita. No próximo gráfico, nós estamos vendo que a maior prevalência foram em mulheres, de 18 a 30 anos. E é algo um pouco assustador, visto que as mulheres já têm cuidado com a saúde. Nós sabemos que as mulheres têm cuidado mais do que os homens. No entanto, um estudo publicado em 2013 e 2017 aponta resultados idênticos com os dos potiguaras, onde as mulheres elas têm um índice muito alto de doenças parasitárias. E a consequência disso era a questão do saneamento básico, a questão do resíduo sólido e a questão dos maus hábitos de higiene. E nós, juntando todos os dados, conseguimos perceber que isso acontecia pela questão das mulheres estarem com a questão dos afazeres domésticos. Bom, no próximo gráfico vamos olhar a maior prevalência de doenças parasitárias. E nós percebemos que a maior prevalência foi de Embryolapis nana e de Ascaris lubricoide. A Embryolapis nana pode ser explicada porque recentemente todos os índios potiguaras eles foram medicados com anti-eumínticos, que foi albendazol. No entanto, essa conduta é um pouco contraindicada, visto que ela favorece a diminuição das imunoglobulinas secretadas no intestino, fazendo com que apareça outras doenças como diabetes e problemas de inflamação. Mielvis, ele publicou um estudo recente de 1985 a 2009, onde ele avaliou no Brasil quais eram as principais doenças parasitárias. E ele mostrou que durante essa pesquisa, a região Nordeste não apresentou nenhum caso de doença de Embryolapis nana, o que é incrível, né? Mas ele disse que no Brasil, em todas as regiões, existia um índice de 8,6% desse Embryolapis nana. Porém, no Nordeste, a maior prevalência foi do Ascaris lubricoide. Neves, ele disse que o Ascaris lubricoide ele pode ser encontrado em locais onde há a questão de falta de saneamento básico, a questão de lixo acumulado, locais pobres, locais quentes. A Baía da Traição, ela tem o IDH, um dos piores do país. É uma cidade onde há pobreza, não tem saneamento básico, não tem coleta de lixo em todas as comunidades como deveria ter. E como vocês podem ver, o Ascaris lubricoide ele consegue se proliferar em locais dessa maneira. Baía da Traição, ela apontou como um dos piores IDHM do Brasil. Baía da Traição, apenas 3 comunidades indígenas têm coleta de lixo, que ficam perto dos centros urbanos. As demais aldeias, eles queimam lixo, eles têm que jogar o lixo ao redor das suas casas, fazendo com que esse número de doenças possam se multiplicar e se proliferar. A falta de saneamento básico também é responsável pela alta taxa de infecção de múltiplos parasitas. As principais consequências são a questão de múltiplas infecções, como má absorção,
anemia crônica, anemia ferropriva, baixa capacidade de concentração, diarreia crônica. A prevalência de poliparasitose nos vizinhos potiguares de baixa traição é mais indicativo que eles estão expostos a condições ambientais, sociais e econômicas desfavorecidas, uma vez que o alto índice de pessoas parasitadas por entoparasitas é causado pela questão de falta de estrutura, saneamento básico e condições de higiene precárias. Bom, e essa questão de muito parasita e todas as doenças parasitárias ficou evidente de uma coisa, que isso fere o que está previsto na Constituição Federal de 1988, o artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantir mediante políticas públicas e sociais e econômicas que visem a redução de riscos, doenças e agravos a essa população, como serviços de promoção, proteção e prevenção e recuperação de saúde. Essa tal situação vai de encontro também com o que está previsto pelo direito dos povos indígenas, que diz que este povo tem direito à melhoria em suas condições socioeconômicas, como habitação, emprego, capacitação, reinvenção profissional, saúde e seguridade social, sem qualquer discriminação. Conclusão. O estudo deixou evidente também que há um despreparo de equipes de saúde em atender essa população, demonstrando uma clara necessidade de programas de incentivo à capacitação desses profissionais, uma vez que são eles responsáveis pela manutenção da saúde dessa população. Aos demais, a realização de campanhas educativas através do programa Saúde na Escola, que são imprescindíveis para informar os indígenas a respeito das parasitoses, seus riscos e principalmente as medidas profiláticas, bem como a criação de protocolos que visem medidas para diminuir os casos da patologia no município. Agradecimento. Agradecemos primeiramente a Deus por ter iluminado toda a nossa caminhada de estudo, por sempre estar conosco nas horas fáceis e difíceis, por nos proporcionar mais uma grande vitória, que é a conquista da conclusão do curso de Biomedicina. Agradecemos a nossas famílias por toda a dedicação e incentivo. Agradecemos também a nossa orientadora, Isa Fernanda Martins Santos de Moura, pela dedicação, ensinamento, encorajamento e paciência que foram de vital importância para a nossa concretização desse sonho. E essas são as nossas referências.